Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de língua portuguesa nas relações do dia a dia. Então, hoje nós vamos conversar sobre alguns aspectos ou dúvidas que vocês possam ter no dia a dia, mas que eu estou aqui para poder ajudá-los e colaborar em todos os aspectos que vocês possam parar e pensar um pouquinho mais, ter dúvidas, consultar uma outra pessoa na empresa, mas que vocês estão hoje aqui para vocês melhorarem o seu dia a dia, tá bom? Meu nome é Ieda Camargo, sou consultora da ABECAM há cerca de 10 anos, ministro aulas há mais de 42 anos, inclusive em universidades, pela USP e Mackenzie. Sou linguista, filóloga e pedagoga. Lancei em dezembro do ano passado o meu livro, tá? Redação Corporativa da Comunicação Atualizada ao Sucesso Profissional. Então, tudo que eu vou falar para vocês hoje é fruto de muita experiência na área, é fruto de muito estudo, de horas e de interesse mesmo na nossa língua, que é nossa língua mãe. Então, hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre a língua culta, que é aquela que nós trabalhamos nas universidades e dentro das empresas, e a nossa linguagem coloquial, que é mais popular, que temos no hábito do dia a dia. Vamos lá? Vamos iniciar? Então, portanto, vamos começar aqui com o nosso vídeo, né, que preparei especialmente para vocês. Espero que gostem. Tenham ao lado lápis e borracha, uma folha, um caderno, porque há muitos exercícios que eu gostaria que vocês falassem em voz alta, se vocês puderem, né? Eu não estaria aqui ouvindo, mas é um exercício muito interessante, porque nós vamos trabalhar com todos os sentidos, olhar, ouvindo o que eu estou falando, se vocês puderem falar é muito interessante, e escreverem também. Combinado? Então vamos falar um pouquinho sobre a nova comunicação empresarial. Temos alguns aspectos a serem tratados hoje. Então vamos falar em geral, neste tempo, sobre os textos empresariais, né? Em especial e-mails e relatórios, e podemos ter em outros minutos outros tipos de textos que poderíamos tirar as nossas dúvidas, ok? Para tanto, é preciso conhecer algumas normas e também alguns sites que consideramos confiáveis, fidedignos, sérios. E se você faz uma pesquisa na internet, no Google, Wikipédia, ele tem uma série de informações que não são de estudiosos 10, 20 ou mais de 30 anos. Então, temos aqui todas as informações de acordo com a Academia Brasileira de Letras, que eu vou mostrar para vocês o site que vocês podem consultar, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a Nomenclatura Gramatical Brasileira. De acordo com estes sites confiáveis em língua portuguesa, não só aqui no nosso país, em especial aqui a ABNT, mas cada país que fala língua portuguesa tem as suas normas específicas, tá? E isso nos dá muita credibilidade ao falarmos, ao provarmos dentro das organizações. Também vamos verificar o que são orações claras, né? Por que alguém diz para a gente assim, seu texto não está claro, não está adequado, você pode torná-lo mais claro. Então, vamos verificar quais são essas dificuldades que nós apresentamos no dia a dia, tá? Para isso, é preciso que no nosso texto a gente avalie como é que é a nossa produção textual. E, considerando este aspecto, nós temos que observar a coesão e coerência textuais. Coesão no plano das palavras, vou mostrar quais são essas palavras para vocês, e coerência no plano das ideias. Quantos discursos que nós temos considerados falácias, pessoas que falam e não têm conteúdo ou não tem uma ligação entre uma oração e outra, tá? Então, também vamos comentando no decorrer da nossa explanação aqui. Então, falar da língua portuguesa é conhecer bem a gramática. Então, eu vou
me situar aqui hoje, em especial nos pontos gramaticais, das expressões, de algumas regras gramaticais que são importantes nós avaliarmos. Combinado? Outro ponto importante para nós falarmos é a nossa preocupação com a ética, ou seja, não vamos passar nenhuma informação que não seja confiável, que não esteja escrita em bons autores, em bons livros, tá? Vamos lá, então. E todo o processo de elaboração de um texto consiste em você elaborá-lo com uma forma de argumentação. Portanto, para você escrever, solicitar algo ou convencer alguém, você tem duas maneiras, né? Convencimento pelo conhecimento, que é o que nós esperamos dentro da universidade, da academia e das empresas, por meio de provas. Aquilo que você diz, você prova, então pela razão. E também há a forma de convencimento pela emoção, pela persuasão. E tem pessoas que são hábeis nisso. Então, de certa forma, tudo isso está lançado para nós discutirmos hoje, né, na nova comunicação empresarial, que é necessária principalmente para que nós possamos gerenciar as relações entre as pessoas na organização, ok? Então, aqui eu passo para vocês 3 sites confiáveis, um deles é da Academia Brasileira de Letras, ABL, e vocês, ao abrirem, tem uma página muito bonita da academia, e haverá uma aba Nossa Língua, depois vocês clicam lá, busca no vocabulário, e ali vocês colocam a palavra que vocês querem saber como se escreve. Se você usou 2 S's e apareceu lá nenhuma palavra encontrada, você vai escrever com um S, com cedilha. Portanto, não é um dicionário que vem o significado, mas ele é apenas um vocabulário. As palavras estão registradas nesse nosso vocabulário. Combinado? Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que rege as normas dos trabalhos, tanto relatórios técnicos nas organizações, quanto as informações técnicas também para trabalhos acadêmicos. E depois também coloquei para vocês 2 revistas que vocês podem encontrar no dia a dia nas bancas, é a Língua Portuguesa, e vocês podem entrar nesse site e discutindo a língua portuguesa. São revistas modernas, tenho colegas meus que escrevem nessa revista, são informações valiosas a partir de pesquisas científicas realizadas. E, para quem tem filhos, é muito interessante que vocês deixem essas revistas no dia a dia em casa, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a comunicação via WhatsApp, né, que hoje nós trabalhamos com muitas abreviações. Abreviações são palavras cortadas, palavras em que às vezes a gente usa o comecinho e o final, são palavras abreviadas, abreviações criadas pelas pessoas, diferente de abreviaturas, porque abreviaturas são palavras que foram instituídas oficialmente, mais enxutas, mas de acordo com algumas normas oficiais e estão registradas na ABNT. Tá? Então, veja, onde eu tenho olá, tudo bem? Faz parte hoje de uma linguagem mais popular, mais rápida, né? Palavras abreviadas. Então, você não vai usar isso no WhatsApp na empresa, mas você pode usar isso com os amigos, tá? Você é mó legal Casmina, olha só, sem plural, sem nada. Você, hoje, né, nós, há 1,5 século, nós tínhamos vossa mercê, vós mecê, vancê, você, e hoje não é oficial, tá? O VC é mó, que é muito legal, mó, a primeira e a última, legal cas com as meninas. Tá? Isso é uma forma de falar, mas não de escrever nem na universidade e nem nas empresas. Bora lá, vamos embora? Né? Vamos, bora lá. E você é mó responsa, né? Responsável. Então, encurtando as palavras também. E como a língua é dinâmica, né, ela muda com o tempo, daqui a algum tempo nós teremos os registros de algumas novas palavras,
porque da forma como nós falamos, e falamos muito rápido, estas palavras vão perdendo algumas letras. Vejam, também. Tem muitas pessoas que já falam também, engolindo o B. Que em 50 anos nós teremos o registro, provavelmente, de também e outras palavras. Isso é normal, tá? Por exemplo, embora, a palavra embora, nós tínhamos em boa hora. Em boa hora, eram 3 palavras e hoje nós temos apenas uma, embora. Tá? Vamos seguir. Então, vamos falar um pouquinho só sobre o e-mail, tá? Então, vamos observar a abertura. É adequado que nós comecemos um e-mail com o nome da pessoa. Se vocês não conhecem, coloquem prezados senhores, ou apenas senhores, sem a cortesia de prezados. Se você não conhece. Ou então, senhora Natália, vírgula, bom dia com hífen. Se você usou a vírgula, você vai usar o ponto. Boa tarde com hífen, boa noite com hífen também. Como você sabe que boa tarde, bom dia e boa noite você escreve com hífen? Porque no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que foi elaborado por professores da academia, lá está registrado bom dia com hífen. Se vocês procurarem na internet, em Google, vão encontrar muitas informações com bom dia sem hífen, tá? Mas eu prefiro uma fonte fidedigna, confiável. E vocês podem também, olha, bom dia, vírgula, Marcelo, senhor Marcelo, prezado senhor Augusto, né? Eu não quero colocar bom dia, boa tarde, boa noite, não precisa. Ou então, se você já tem familiaridade com a pessoa, pode colocar olá, Bruna, ok? Tá? Caros colegas, bom dia. E para o encerramento, o que é que você tem? Você pode colocar os meninos obrigado ou grato e as meninas obrigada, grata. E o fecho oficial, que é atenciosamente, principalmente para a primeira correspondência que você faz. E essa vírgula aqui, ela é oficial, ou seja, instituída. Não é gramatical, por isso que ela existe aí. E cuidado, não use SDS, que você não diz saudações. Fala? Não, se você não fala, você não escreve, tá bom? Então, cortem isso. Mas e o ATT no final? Não posso usar também. ATT, se você faz uma correspondência em inglês para uma empresa, aí isso quer dizer attention, attention Mr. Smith. E não tem nada a ver com a abreviatura de atenciosamente, que não tem abreviatura. Combinado? Tá? Então, não use ATT. Isso aí é uma muletinha muito comercial que as pessoas usam, mas devem eliminar porque não é correto. Mostra desconhecimento e não treinamento da empresa. Tá? Vamos lá. Como escrever com clareza? Tá? Vamos observar. Então, eu vou propor para vocês uma oração e algumas orações, e nós vamos observar como nós podemos mexer no texto, no dia a dia, para que ele fique mais claro. Então, o requisito básico de todo texto técnico, e é importante que a gente faça com muita organização as orações, os elementos próximos daqueles que eu desejo que fiquem próximos na minha oração, para evitar equívocos de compreensão. Até porque o e-mail, ele tem validade jurídica. Então, a primeira oração. Colaborador discute alternativas para mudanças em São Paulo. Aí você vai dizer assim, Ieda, eu acho que essa oração está clara. Mas vem alguém e diz assim, o colaborador está em São Paulo? Ele discute alternativas para as mudanças na cidade de São Paulo? Para a cidade de São Paulo? Não. Se São Paulo é que provoca essa dupla interpretação, nós vamos deslocá-lo. Tire São Paulo do final, coloque-o no começo, é sempre uma ótima opção. São Paulo, em São Paulo, vírgula, o colaborador discute alternativas para mudanças. Nesse momento, vocês não têm dúvida alguma, tá? Ele está em São Paulo. O colaborador em São Paulo, se vier no meio da oração, entre vírgulas, discute alternativas para mudanças.
e outras que vocês possam sugerir, mas é muito importante que vocês testem para verificar se as pessoas terão a mesma compreensão, porque o texto técnico empresarial e o científico na universidade, nós dizemos que a linguagem dele ela é denotativa. O que está escrito é o que deve ser entendido. Não pode ter dupla interpretação. Tá? Beleza? Numa oferta especial para você que está nos últimos dias. Parece que você está morrendo, parece que é caixão. Então, isso pode provocar brincadeiras na empresa. Então, observe. Você pode fazer aquela chamada, últimos dias, uma oferta especial para você. Tá? Então, vamos lá. Para você, uma oferta especial que está nos últimos dias. Legal? Então, veja que você pode mudar a ordem dos elementos e deixar uma oração muito mais clara. Vamos olhar para uma outra. Pelo e-mail, recomendou-se às áreas economizar cópias e que organizassem planilhas de redução de despesas. Veja, se o nosso verbo não estiver no mesmo tempo, vai criar muita dificuldade para entendimento. Então, uma proposta. Pelo e-mail, recomendou-se às áreas. Eu coloquei tópicos. Vocês podem pôr marcadores. As empresas gostam muito e deixam a oração muito clara. E eu dividi em 2 verbos. Então, eu coloquei os 2 verbos no infinitivo. Economizar cópias e organizar planilhas. Isso que importa. Quando vocês colocarem tópicos, marcadores, observem bem que o primeiro termo que aparecer aqui, ele deverá estar na mesma classe gramatical. Ou seja, se eu coloquei verbo no infinitivo terminado em ar, ir, or, perfeito. Se eu colocar de outra forma, então eu posso economizassem e organizassem. Também posso colocar, tá? Então, veja, se você colocar a economia, a organização. Deve ser da mesma forma todos os itens. Tá? Vamos lá. Na palestra mostrou firmeza, não ser inseguro, sabedoria e ter perseverança. Basta você transformar essa oração com substantivos. Então, na palestra mostrou firmeza, segurança, sabedoria e perseverança. E às vezes, quando você olha para uma oração que ela fica muito cheia de verbos e tudo mais, você confunde o seu entendimento. Então, uma outra opção é usar os verbos, então separe-os. Na palestra mostrou ser firme e seguro, ponto e vírgula, ter sabedoria e perseverança. Poderia inverter. Na palestra mostrou ter firmeza e segurança, ser sábio e perseverante. Opção de quem está elaborando. Agora, eu posso usar só um verbo. Na palestra mostrou ser firme, seguro, sábio e perseverante. Fica muito boa essa construção. Eu, particularmente, gosto de usar a segunda opção. Na palestra mostrou ser firme e seguro, ter sabedoria e perseverança. Tá? Então, na palestra mostrou ter firmeza, segurança, sabedoria e perseverança. Então, aqui usando um verbo só. Tá? Legal? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as abreviaturas. Estas são oficiais. E se vocês quiserem procurar, essas abreviaturas estão no livro Novo Guia Ortográfico do Celso Pedro Luffit, editora Globo. Ele tem mais de 15 páginas de abreviaturas oficiais. É muito bom ter essa lista. Tá? Vamos falar de algumas. Então, o que é a abreviatura? É uma escrita reduzida de uma palavra, ou locução, ou mais palavras. Né? Locução, 2 ou mais palavras. Só isso quer dizer o termo locução, para ganhar tempo e espaço. Ela segue alguma sistemática tradicional que com o tempo e passou a ser oficializada. Tá? Vamos olhar uma delas. Então, símbolos científicos sem ponto. Grama é G, não é GR. GR é grau. Tá? E aurum, que é ouro, que são símbolos químicos. Você traz essa abreviatura do latim com a primeira letra maiúscula. Tá? Chumbo, plumbum. Então, a primeira maiúscula, P, e a outra minúscula, PB. É chumbo. Tá? Então,
Outra regrinha, símbolos técnicos não pontuados não admitem S pluralizante e nem ponto. E todos eles são com letra minúscula. Então, portanto, nós temos de tempo, hora, minuto, segundo, hora, H, minuto, min. Cuidado, não coloquem M, porque M é metro. E segundo, S. Se vocês disserem assim, a terceira opção é muito longa, sim. Mas caso você queira saber os segundos, não há outra opção. Mas basta você colocar 19H. Não precisa colocar 00, porque se não tem minutos, não precisa colocar 00. Então, 19H, 30, 19 horas e 30 minutos, tá? Símbolos minúsculos. E vocês têm também de distância, metros, quilômetros, minúscula, sem ponto, e metros, M, não é MTRS. Você viaja, vai por uma estrada e olha uma casa, Pamonha, a 100 metros, sem MTRS. Bobagem, hein, gente? Só que nós temos uma memória muito visual e, de repente, nós olhando muitas placas desse jeito, acabamos gravando, mas não é, tá? Então, é bom observar. Siglas da federação, sempre duas letras maiúsculas sem ponto. Portanto, São Paulo não é S.P. SP, tá? Nunca três, duas letras sem ponto, maiúsculas. Há variantes. Por exemplo, para a palavra folha, singular, né? As três opções, e plural também. Eu prefiro sempre a segunda, porque é mais comum. Então, por mais que nós saibamos que é FF aqui pode ser o plural de folha, algumas pessoas podem não conhecer. Então, o que é importante? Que eu coloque uma abreviatura que as empresas conheçam, né? Página, também academicamente, eu uso P ponto para o singular e para o plural. Para o modelo ABNT, é P ponto. Para o modelo de Vancouver da APA de trabalhos acadêmicos, é PP, o plural. Mas também podemos usar páginas, página. E o P apenas, conforme o contexto, pode significar página, palmo ou pé. Tá? Vamos lá. V ponto. V ponto pode significar vapor, veja, verbo, verbal, verso, você, vossa. Tá bom? Então, se você quer colocar uma abreviatura, tenha ciência se o seu grupo conhece também. Não queira colocar apenas, mesmo sabendo que é correto, e você só sabendo. Isso vai dificultar a compreensão e comprometer a clareza do seu texto. Então, aqui eu coloquei alguns exercícios, se você tiver possibilidade de fazê-los simultaneamente ao que eu for explicando, será muito agradável, tá? Então, pense, 27 de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020. Essa é a forma longa, por extenso. O ano também poderia ser, se você estivesse fazendo uma ata, que é um documento que deve ser feito no ato de uma reunião. Hoje, digitada. Então, vejam como é que ficaria uma data abreviada. Desde 2000, vejam quanto tempo, nós já temos 20 anos essas regras, tá? Nós usamos ponto e o ano completo. Pode-se usar o hífen, o tracinho, barra, não mais, tá? Então, o ano completo, porque na virada do ano de 2000, para não escrever 00, eles a Academia Brasileira de Letras e dos órgãos competentes instituíram, então, o ano completo. Combinado? Embora em cadernos por aí vocês vejam com barra, mas não se pode mais usar. A barra caiu em algumas, viu? Outras pequenas permaneceram. Conta corrente, minúscula. Combinado? Vamos lá. 20 horas e 50 minutos. 20H, 50 ou com o min. Basta isso. Tá? Sem S e sem ponto. Vamos lá. Vossas senhorias. Embora esteja no plural, o vossa é V ponto, senhorias, minúscula, no finalzinho, tá? Sociedade anônima, S ponto, A ponto, maiúsculo. Sociedade civil eu tenho duas, com ponto e com barra. Por quê? Por causa da razão social de algumas empresas ainda, então você mantém. Caso a razão social da sua empresa esteja com barra, você mantém, você não pode alterar. Tá? Razão social permanece. Mato Grosso do Sul,
duas letras maiúsculas sem ponto, MS. E Minas Gerais, MG, 163 folhas. Então, vocês têm as três opções, mas a segunda, ela é mais conhecida. Tá? Vamos lá. Confira a companhia e o departamento da doutora Cecília. Olha só. Companhia, talvez vocês saibam, companhia. Vamos verificar se sabem departamento. Confira CF ou conforme a mesma abreviatura. Companhia com ponto ou sem ponto são oficiais. Departamento é DP, não é DPTO. DPTO era antigamente, há mais de 20 anos, porque eu tinha abreviação do comecinho da palavra e do final, tá? Agora é DP ponto, é a mesma abreviatura de deputado e não é a abreviatura de depósito, de acordo com a BNT. E doutora, dessa forma. Apartamento 250, tá? Se você quiser colocar número, mas não precisa, tá? 251 é AP, não é a PTO, como nós aprendemos, tá? Isso era abreviação, oficialmente AP, ponto. Tem uma musiquinha lá no meu AP, hein? Tá bom? Então, Bahia, tá? Duas letras maiúsculas sem ponto. Aos cuidados do senhor Mário. Então, veja, A/C. Empresa gosta de maiúscula, viu, gente? Um segredinho. Embora exista minúscula. Muitas vezes você coloca com minúscula e, às vezes, algumas pessoas acham que é menosprezo. Tá bom? Então, não vá discutir. Se o seu gestor quiser que você coloque algo em letra maiúscula, mostre, mas fale uma vez só. Então, tudo bem? Se ele quiser, você tem que saber o que é certo, o que é adequado. Com cópia, então com ponto, que era cópia carbonada antigamente, né? Não é no tempo de vocês, no meu também não, viu? Tá? Então vamos lá, Vossa Excelência, aqui coloquei no singular e o V da mesma forma, tá? Que pode ser veja, verbal, verso, você, vossa, nesse caso, Vossa Excelência, para altos dignitários, não dignatários, hein? Dignitários, dignos de. Bem, como nós estamos falando em língua portuguesa, é muito importante que nós falemos da mudança ortográfica. E a mudança ortográfica, para que ocorresse aqui no Brasil, né? E em outros países, pouco eles mexem. Mas como nós temos o português falado em diversos países, pela colonização dos portugueses de Portugal, é importante que a gente busque a mesma gramática. Não é tão simples assim, é demorado, por isso que nós tivemos algumas regras a serem alteradas e nem sempre os 8 países que falam a língua portuguesa concordaram. Então, depois foi estipulado que 3 deles, se concordassem, a mudança ocorreria. Então, a mudança incide, é uma mudança ortográfica do grego orto, correto, certo, gráfico, grafia correta. Então, incide apenas no hífen, no uso do hífen, do tracinho, quando você tem um prefixo, alto, hiper, inter, tá? Mini, mono, macro, sub, pré, pós. Tá? Depois desse prefixo, você pode colocar o hífen ou não, dependendo da letra que começa a palavra, tá bom? Vamos olhar quais são esses países, tá? Então, esses países formam a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, que é a sigla, tá? Então, no Brasil, Portugal, Angola, na África, Cabo Verde, na costa da África, Guiné-Bissau, tudo bem? Moçambique, São Tomé e Príncipe e lá Timor-Leste, tá? São 8 países. Caso você queira estudar um pouquinho mais, aqui estão as bandeiras de cada país, tá? Então vamos lá. Vamos entender o que vem a ser essa mudança ortográfica. Cuidado, vocês devem escrever porque ela é oficial.
Portanto, mas a gente pode? Não, tem um período de 5 anos que ainda é tolerável, mas esses 5 anos já passaram, tá bom? Então, todo documento, ele deve estar escrito de acordo com a nova ortografia. Então, vamos considerar que a palavra você tem um prefixo, alto e hiper, conforme o prefixo e conforme a letra que vai começar. Eu criei, olhem só, se vocês olharem na vertical, uma palavra chamada horas na vertical, que é chamado um acróstico, que às vezes a gente fazia para a mãe, para o pai, uma data festiva, mãe, a gente escrevia ao lado, ou o nome do namorado, né? Isso quando mais jovens, mas quem quiser fazer hoje é digno até de muita sensibilidade, muito amor. Então, vamos guardar a palavra horas. Vamos guardar as consoantes, H, R e S. E considerando aqui o O e o A como sendo todas as vogais. Então, se tiver um E, um I, nós vamos considerar. E vamos olhar na sequência qual o prefixo que vem antes. Vejam, a regra que eu vou dar para vocês, dá para a gente trabalhar 75%, 80% das palavras, mas há muitas regras. Eu vou dar uma regrinha mais geral para vocês, tá? E depois a gente vai fazer um ditado. Então, apronta uma folhinha de caderno e um lápis aí ao lado. Então, vejam, se eu tiver o prefixo alto, termina com O. E com letrinha que começa, elétrico, com E. Portanto, vai entrar nessa parte de todas as vogais. Como as vogais são diferentes, elas se juntam, é a regra atual. Mas se forem iguais, iguais se separam com hífen. Então, eu tenho mini instalação, tá? Então, as duas vogais são iguais, separa-se com hífen. Vamos lá. Aqui alguns exemplos. Continuo com horas ali. Então, vamos pegar o prefixo super. Se eu tenho super e a próxima palavra começando por H, humano. Super humano, com hífen. Eu tenho hiper, mas eu tenho a outra letrinha começando com vogal. Aí, eu junto tudo quando tiver consoante com vogal. Mas não separo? Separo se elas forem iguais. Se forem duas vogais iguais ou duas consoantes iguais. Por exemplo, hiperresistente. Termina com R, começa com R. Aí eu separo com hífen. Mas se o prefixo terminar com vogal e começar com R, vejam que tem um R só. Eu dobro o R e junto. Ok? Se eu tiver um outro prefixo ante, começando com uma vogal e são diferentes, eu junto. Se forem iguais, eu separo com hífen. E um outro prefixo ante, de anterioridade, e a palavra seguinte começa com S. Então, eu dobro o S e junto também. Então, isto aqui ajuda a gente a trabalhar com cerca de 75, 80% das palavras. Todas são assim? Não. Tá? Então, vamos lá. Fazer um ditadinho, vamos ver como é que vocês vão, tá? Depois a gente vai conversando, tá? Primeira palavra, um exemplo. Anterrepublicano. Então, ante termina com E, começa com R. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um R, então, começando a palavra república, e aí eu vou juntar tudo e dobrar o R. Por quê? Porque eu só tinha um R, tá? Então, a palavra seguinte será, tá? Anotem aí. Subespécie. É subespécie? Não. É subespécie. Então, vamos lá. Como você escreve? Subespécie. Por quê? Porque o sub é um prefixo que ele só vai levar hífen com H, R e B. Perdeu a vogal que nós tínhamos no horas lá. Se perdeu, vai se juntar. Assim como eu tenho a palavra estimar, e se eu colocar o subestimar, nós falamos assim. Eu tenho a palavra item e eu tenho subitem, aglutino, faço a sílaba. Oficial, suboficial. Ok? Próxima palavra. Já que é uma época, cara, que nós estamos isolados, né? Por causa de um vírus, então vamos escrever coronavírus.
Tem muitas pessoas que colocam separado, com hífen, vejam. Como termina com vogal, mas começa com V, não é H, nem R, nem S, porque o H, o R e o S são exceções que elas podem variar. Então, quaisquer outras consoantes, a tendência é muito forte de que seja tudo junto. Por que eu falo tendência? Porque não é regra geral, tá? Próxima palavrinha, autocuidado. Eu vou ditando alguma e mostrando algumas para a gente refletir. Auto termina com vogal, começa com C. Também não é H, nem R, nem S, tá? E o B do sub, né? Então, a tendência é tudo junto. Autoconhecimento, tudo junto, tá? Vamos lá. Essa aqui eu quero que vocês leiam um pouquinho, tá bom? Então, vejam. Muita gente falando subsídio e não é. É subsídio, falem. Subsídio. Sub seguido de S tem pronúncia de 2 S's. Estão falando subsídio, subsidiária, subsistência. Ah, mas eu ouço diferente. Procurem ouvir uma boa estação de rádio com notícias, um bom programa. Também que o apresentador ou jornalista que conhecer bem a língua, ele falará subsídio, tá? Próxima palavrinha, então, contra-atacar. Contra-atacar. Termina com A, começa com A. 2 vogais iguais. Então, vamos lá. Tá? Então, separo. Beleza? Então, vamos lá. Pré-operatório, né? Pré-operatório. Pré, pró e pós são prefixos acentuados, monossílabos tônicos, tem uma sílaba só, e você vai separar. Porém, existem exceções. Tá bom? Vou falar daqui a pouquinho de uma exceção para o pré, que você tira o acento, tá? Próxima palavrinha, ultrassom. Ultrassom termina com vogal, começa com um S, né? Mas passa a ter 2 S, tá? Som é um S só, quando se junta, dobra o S, tá? Outra. Autorrealização. Auto termina com O, começa com R. O que eu faço? Acertou. Quem falou que eu dobro o R e junto tudo. Mais algumas palavrinhas. Vamos lá. Subbase. Olha, subbase. O sub, eu disse a vocês, vai levar hífen com H, R e B. O B é o único com sub, tá? Outra. Micro-ônibus. Micro-ônibus. Tá? Então, vamos lá. Micro-ônibus. 2 vogais iguais se separam com um. Ele é uma pessoa muito benquista. Ele é benquisto. Então, olhem esses prefixos bem, sem, além, a quem, recém. Então, todos eles levam hífen e alguns levam acento. Recém, além, levam hífen, tá? Então, a quem quer dizer a quem fronteira, antes da fronteira, além fronteira, depois da fronteira, tá? E, por exemplo, sem terra, sem teto, sempre com hífen. Tá? Anotem, eu acho que é legal. Reeleição. Olha agora. Vocês vão falar, tem 2 Es, mas essa é uma regra especial. Tanto do re, do prefixo, quanto do co, tá? Então, sempre que você começar uma palavra com reescrever, reescrita, reeleição, é sempre junto. Tá? Sempre o co também. Coautoria, sempre junto. Tá? Vamos lá, próxima. Pré-estabelecido. Cuidado, não é como este aqui, porque ele termina em particípio. Pré-estabelecido. Quando a palavra terminar por ido, que é particípio, olhem como é que eu escrevo. Então, vocês que fazem e-mails
e põe datas pré-estabelecidas, reunião pré-determinada, tá? Então, tudo junto, sem acento, hein? Porque em português, se você tiver que colocar acento, apenas nas 3 últimas sílabas, não é o caso. Quando eu junto, perde esse acento, tá? Próxima, semi-embriagado. Termina com I, começa com E. Semi-embriagado. Olha, tá? Vogais diferentes se juntam. Próxima, coparticipação. Como eu disse, do re e do co, sempre junto, tá? Ótimo. E contrapeso. Contrapeso, tá? Termina com A, começa com P. HRB, né? RS, então tudo junto. Não existe aí o P, olha, outra letra, tá? E autotripulado. Auto termina com O, começa com T, tá? Autotripulado. Tudo junto. Bom, algumas regras. Depois espero que vocês possam aperfeiçoar-se mais. Daria para nós falarmos mais de 2 horas sobre isso, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a acentuação também, que houve a mudança ortográfica com hífen e com acentuação, tá? Então, aqui, poucas regras vou falar para vocês, e essa primeira vocês sabem, muitos nem usavam o trema, né? Que era no U francamente pronunciado, linguiça, sequência, frequência, quinquênio, continuamos falando assim. Averigue, antigamente tinha um acento agudo aí, tá? Ou averigue, que era o trema, hoje não existe nada. Ótimo, né? Apazigue e arguem, mas da mesma forma sem acento. Tem uma regrinha que é muito interessante, que é o credelever. O que acontece com credelever? São os verbos crer, dar, ler e ver. Tá? O que acontecem com esses verbos? Então, que a gente guarda credelever. Crer, dar, ler e ver. Tá? No singular, ele crê. No plural, eles creem. Então, quando vocês tinham ali o acento, quando ele dobra o E, ele perde o acento. Que ele dê, eles deem. Se ele lê, eles leem. Tudo que dobrar o E e o O, perde o acento. Olha, se ele vê, eles veem. Voo, perdeu o acento. Enjoo, perdeu o acento. São 2 Os, tá? Tudo que dobrar, perdeu. Tá? Uma outra regrinha, que é o seguinte. O I e U, eles, quando são hiatos sozinhos numa sílaba, por exemplo, Itaú, Banco Itaú, continua o acento no Itaú. Saída, continua o acento no I. Saúde, ele é separado da vogal anterior. Só que, se você tiver na sílaba anterior 2 vogais juntas, que a gente chama de ditongo, que não podem se separar, o I ou o U, que aparecem sozinhos, hiatos, eles não se acentuam mais, não levam mais acento. Tá? São poucas palavras, mas é importante vocês conhecê-las. Ok? Vamos lá. Mais algumas de tongo tônico aberto, tá? Então, veja, quais são eles? Ei, el e ó. Eu brinco muito assim, que a gente diz assim, ei, oi, eu. Só para vocês guardarem que são esses 3 de tom. Ei, oi, eu, tá? Só que dependendo da posição que eles caírem numa oração, eles não levam mais acento. Antigamente, em qualquer posição eles levavam, tá? Então, chapéu, caiu na última. Destrói, caiu na última. Perfeito. Tá bom? Continua. Mas, olha aqui, jiboia. Onde que caiu? Ideia. Olha só. Assembleia. Caiu na segunda de trás para frente. A gente sempre conta 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, quando esse ditongo cair na segunda, contando de trás para frente, perdeu o acento. Tá bom? Dicas, tá? Heróico. Combinado? Tá?
segunda traz, na última, continua. Tá? Então, veja, né? Se eu fizesse um ditadinho para vocês agora, por exemplo, eles vêm para reforçar, boia, se separar as sílabas fica boy, a, então cai na segunda, asteroide, cai na segunda de trás para frente, feiura, tem um ditongo aqui, então aqui não leva acento, e reestreia. Tá? Ah, vocês vão falar, Ieda, tem 2 Es, né? Não tem nada. Essa regra é uma regra especial que é com o prefixo re. Ele sempre vai escrever junto, não importa com que letra comece. Tá bom? Uma diquinha só, tá? Deixei aqui para vocês olharem um pouquinho mais. Podemos prosseguir? Caso vocês queiram, podem voltar e assistir novamente algumas regrinhas que vocês precisam, né? Treinar um pouquinho mais, tá? Então, vamos olhar um pouquinho o que a gente diz que num texto, num e-mail, num relatório, num documento que vocês escrevem na empresa, um comunicado, né? O que é uma coesão textual? Então, coesão e coerência, que eu falei ali agora há pouquinho. Então, coesão no plano das palavras, coerência no plano das ideias, tá? Tem pessoas que falam, né? E às vezes não ligam, não conectam bem as ideias, tá? Então vamos olhar. Olha, coloquei aqui, dá licença um pouquinho. Coloquei alguns exemplos só. Tá? Se você quiser dar num texto a ideia de prioridade, então, se vocês quiserem, leiam alto comigo, tá? Numa aula presencial, todo mundo iria ler. Então, se você usar num texto em primeiro lugar, é claro que eu vou buscar no texto em segundo lugar e terceiro. E tem muitas pessoas que usam em primeiro lugar e não usam mais nada, tá? Então, antes de mais nada, primeiramente, mas não vou usar segundamente, terceiramente, tá? Então, acima de tudo, tá? Principalmente, princípio quer dizer importante, principalmente, primordialmente, sobretudo. Então, uma dica muito importante, no seu texto, você escreveu em primeiro lugar, não coloque isso no primeiro parágrafo, porque é óbvio, tá? Coloque numa sequência do texto, depois você coloca em segundo lugar e em terceiro. Eu trabalhei muito tempo no Enem, fazendo correções, eram 100 redações por 4 horas, eu ficava 2 períodos, e eu percebia com muita frequência em primeiro lugar e eu procurava em segundo lugar, em terceiro e não achava, tá bom? Isso quer dizer que no meu texto eu quero dar prioridade, então eu preciso usar esses elementos de coesão, esses são no sentido das palavras. Tempo, frequência, duração, ordem, né? Sucessão, anterioridade, posterioridade, tá? Então, se vocês puderem ler comigo, será muito interessante. Então, enfim, logo depois, é legal consultar também para escrever melhor. Imediatamente, logo após, a princípio, pouco antes, pouco depois. Anteriormente, se eu usei anteriormente, eu tenho que usar posteriormente. E quando eu quero dar sequência, não é agradável escrever abaixo, acima, mas em seguida, tá? Em prosseguimento, afinal, por fim, finalmente, agora, atualmente, hoje. É interessante colocar o dia, sempre é bom, se torna mais claro. Tudo que vocês usarem numerais no texto fica muito mais claro. Então, no dia 30 de maio, no dia 31, tá bom? Por fim, finalmente, agora, atualmente, hoje, frequentemente, constantemente, às vezes, eventualmente, por vezes, ocasionalmente, sempre, raramente, não raro, ao mesmo tempo, simultaneamente, neste ínterim. Se não tivesse acento, seria na forma latina, interim, mas aí eu deveria escrever em itálico. Nesse meio tempo, enquanto, quando, antes que, depois que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que e apenas. Todos esses termos
denotam tempo, duração, anterioridade, posterioridade, tá? Vocês podem explorá-los nos seus e-mails, relatórios ou outros documentos. Se eu tiver a intenção de escrever com propósito, né, e ter alguma finalidade, hoje o que eu vou usar? Com o fim de, a fim de separado, hein? Com o propósito de, com a finalidade de, tá? Com o objetivo de, objetivando, com o intuito de, e assim nós vamos. Legal? Vamos lá. Se eu quero comparar algo no meu texto, tá? Conforme algo. Então, assim também, do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, tá? Analogamente, por analogia, isso eu posso trazer como semelhança também, de maneira idêntica, de conformidade com, segundo, conforme, sob o mesmo ponto de vista, tal qual, tanto quanto, como, assim como e bem como. Se eu quiser dar ideia de condição e hipótese, vou dar uma dica, gente. Nunca usem o se e o caso juntos. Se você vier, caso você venha, tá? E tem pessoas que dizem, se caso você vier, tá? Vício de linguagem, vício comercial, eventualmente, tá? Propósito, então, é interessante que eu verifique também os termos mais adequados, tá? Então, vamos lá. Eu e mim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Tirar algumas dúvidas? Vejam que é sempre aqueles termos que nós usamos mais no dia a dia nas organizações, tá? Então, ó, isso foi entregue para mim. Para mim, isso é um fato já finalizado. Não deixarei tirarem isso de mim, por mim seriam todos condenados. Vinde a mim, todas as criancinhas. Perceberam algo aí? Por que eu uso sempre o mim? O que tem antes do mim? Eu ou mim, né? Eu tenho preposição, tá? Vamos olhar quais são as preposições. Vejam que aqui eu as coloquei em ordem alfabética, tá? Então, vocês conhecem aquela musiquinha? Ah, um mundo bem melhor, todo feito pra você. É um mundo colorido que a ternura fez, tá? E eu vou colocar essa letra. Não sou cantora, quem for, então perdoe-me aos ouvidos dos outros. Então, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, pra, perante, por, sem, sobre, trás, tá? Vejam que aqui eu só usei o pra, e o pra é oficial. Desde 18 de dezembro de 1971, mas a gente ainda não usa academicamente, porque é preciso que os jornais publiquem dessa forma pelo período de 5 anos, tá? Então, vamos olhar, tá? Um exemplo. Entre mim e ele deu tudo certo. As pessoas dizem assim, entre eu e ele. Não, eu posso falar ele e eu e ele. Só que se eu usar a preposição, não posso usar o eu. Entre mim e ele deu tudo certo, eu posso inverter a oração. Deu tudo certo entre mim e ele. Aí vocês dirão, posso usar entre nós para ficar mais fácil? Posso. Mas toda vez que você usa uma muleta, o que acontece? Você deixa de aprender a forma correta. Então, treine. Fale no mínimo 16 vezes, não seguidamente, mas em situações diferentes, porque tem um artigo científico que comprova que para que você utilize uma regra ou faça um exercício, seguidamente o corpo vai pedir, ou esses termos, eles venham automaticamente, você precisa usar pelo menos 16 vezes em momentos diferentes, tá? Então, vamos lá. Obrigada por deixar eu fazer. Porque daí eu tenho sujeito do infinitivo, o verbo fazer no infinitivo, eu preciso de um sujeito. Aí tudo bem, não é para mim fazer, hein?
Então veja essa frase. Não é difícil para mim fazer o bolo. Vocês vão falar, olha, Ieda, tem um fazer aí. Só que eu tenho um adjetivo aqui na frente. Então, não é difícil para mim. Então, aí se eu inverter a oração, fazer o bolo não é difícil para mim. Eu poderia dizer importante. Então, faço uma frase. É importante para mim jogar vôlei? Ou então, é ruim para mim ficar sem trabalhar? Então, eu uso o infinitivo, só que eu tenho que usar um adjetivo. É muito bom para mim almoçar em família. Tá bom? Então, preste atenção se tiver um adjetivo bom, ótimo, ruim, importante, um adjetivo. Se tiver este mim, ele deverá ser complemento desse adjetivo. Bom, vamos olhar uns exercícios também daqui a pouquinho. Então, quando você vai usar o este? Este você vai usar quando é aqui. Ieda, vocês vão falar, eu sei quando eu estou aqui, esta mesa, este notebook, né? Esta luminária. Tudo bem, mas no texto o este deve estar pertinho da palavra que o corresponda. Esse é aí, ao lado, na sala ao lado. Essa sala aí. Aquela pessoa lá. Cuidado com aquele. É ali ou lá. Combinado? Então, se eu estou aqui, é esta. Se eu mudar de aposentos, né, e eu estiver no outro aposento falando de lá, será este. Mas quando eu converso com alguém e mostro algo em segundo lugar, esse aí. E longe, aquele, né, ali ou lá, tá? Então, vamos lá. A faculdade onde estudo. Vou dar uma dica, gente. Cuidado, onde é só para lugar. Como as pessoas utilizam onde em construções em que não cabe um lugar. Então, você pode usar em que, na qual, no qual, ok? Outro pronome, e aí você tem que usar um artigo e uma preposição que acompanhe. O futebol é um esporte de que o brasileiro gosta muito. Quem gosta, gosta de. Olha onde foi parar o de. Tá bom? Se você deixar sem o de, as pessoas entendem, mas cometem um erro de regência muito sério. Tá? O valor de que dispomos é o suficiente. Quem dispõe, dispõe de. Perguntem quem. Quem gosta, gosta de. Não erra, porque o de sai de perto do verbo e vai pertinho do pronome. Tá? Esses são os documentos a que nos referimos ontem. Quem se refere a alguma coisa. Por isso que ele vem para cá. Tá? Por isso que a gente tem referente a, no que se refere a, ok? Tá? E ali, faculdade em que estudo, na qual estudo, tá bom? Onde estudo. Tem algumas diferenças, depois eu falo do onde, aonde e donde. Vamos lá. Então, complete com eu ou mim, tá? Então, vamos lá. Marcos não pôde trazer a mercadoria até final de oração. Vou pôr todas as orações aqui, vocês vão pensar. Foi tão importante para pontinhos conhecer este relatório. Lembrem-se que importante é um adjetivo. Então, eu preciso de complemento para ele. Falou para pontinhos, decidir é verbo no infinitivo sobre o contrato. A chefe não se pronunciará sem pontinhos, determinar é um verbo no infinitivo, o número de funcionários. Então, vamos lá. Olha, os clientes estão contra, tá? Final de oração. Vamos olhar como é que fica? Marcos não pôde trazer a mercadoria até mim. Final de oração sempre mim. Nunca usem eu. Então, vamos lá. Foi tão importante para mim conhecer este relatório. O mim, ele é complemento do importante. Então, conhecer este relatório foi tão importante para mim. Final de oração. Vamos lá? Falou para eu decidir sobre o contrato e nunca para mim, tá? Eu preciso de sujeito. 4. A chefe não se pronunciará sem eu determinar. E quinta,
Os clientes estão contra mim, final de oração. Tá? Vamos lá. Agora, vocês vão completar com alguns pronomes, cujo, onde, qual, que ou quem, e perguntar para o verbo se ele tem alguma preposição, como nós fizemos. Quem gosta, gosta de, quem aspira, aspira a, quem se refere a, ok? Vamos lá. Então, algumas orações. O valor, pontinhos, necessito, é o suficiente. Quem necessita, necessita de. Vamos lá. O material, pontinhos, me referi, está no armário. Pergunte para o verbo. Quem se refere a. Essa é a preposição, a de cima. Então, completem aí. Necessitar, quem necessita, necessita de. Coloque no quadrinho e depois vocês vão completar com cujo, onde, qual, que. E deem o sentido mais adequado. Então, ela é a funcionária, pontinhos, preciso para este cargo. Quem precisa, precisa de. Olha a preposição de e mais o pronome. Estas cartas, pontinho, me esqueci, estão no departamento de finanças, reforçando a abreviatura de departamento. Quem se esquece de. Tá? Vamos lá olhar agora como é que fica. Então, vamos. Olha, primeiro, o valor. Olha, lembra-se que eu falei? Quem necessita, necessita de. Então, o que é que eu tenho? De que, ou do qual, ou que. Quem necessita, necessita alguma coisa. Também tem essa possibilidade. Eu prefiro com a construção, com a preposição, tá? Então, todas são corretas? Sim, todas são corretas. Vamos lá para a segunda. O material, pontinhos, me referi, está no armário. Quem se refere a. Como o material é masculino, ao qual. Mas se eu usar o que, a que. Só isso. O material a que me referi está no armário. De toda forma, não pode ficar uma construção assim. O material que me referi. Porque às vezes a gente usa o que e não percebe que o verbo está pedindo uma preposição. Terceira. Ela é a funcionária, pontinhos, preciso. Quem precisa, precisa de. Tá? Então, preciso para este cargo. As cartas, pontinhos, me esqueci. Quem se esqueceu de ou das quais. Tá bom? Vamos lá. Continuemos. Joana, estagiária, pontinhos, trabalho não pode ser esquecido. Os consumidores percorreram as cidades, pontinhos, viviam. Quem vive, vive em. Ok? Referia-se às empresas, nossa amiga é o dono. Quem é dono de. Saboreou os doces, mas gosta. Quem gosta, gosta de. Vamos olhar agora nessa quinta oração quando eu tenho dois substantivos. Qual é o pronome que eu uso? Joana, estagiária, cujo trabalho. O cujo, gente, só pode ser usado com dois substantivos. Se tivesse uma preposição, um artigo, um verbo, não poderia. Os consumidores percorreram as cidades em que viviam, ou onde viviam, ou nas quais viviam. Tá bom? Então, quem vive, vive em algum lugar, ou onde. Referia-se às empresas de que ou das quais o nosso amigo é o dono. Quem é dono de, ou das quais. Saboreou os doces. Quem gosta, gosta de que mais gosta ou dos quais, porque são doces, masculino plural, dos quais mais gosta. Tá? Vamos olhar um pouquinho colocação pronominal. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte. Tem vezes as pessoas dizem assim, me perdoe. Me faça um favor. No coloquial falar, a gente até aceita. Mas ao escrever, jamais vou trabalhar com o pronome oblíquo no começo da oração. Tem que jogar para depois. Tá? E quando ele vem no meio do verbo? Vamos olhar um pouquinho? Vamos lá. Então, quem, pontinhos, eu não sei se vem antes do verbo ou vem depois. O pronome lhe, tá? Quem, então vamos pensar. Será que eu coloco antes? Será que eu coloco depois? Cuidado que esse verbo está no futuro. Não nos custa, pontinhos, avisar antes ou depois, tá bom? Vamos olhar e eu vou explicar. Amanhã, pontinhos, remeteremos
pontinhos relatórios aprovados, lhes. Para acabar a conversa, pontinhos, pontinhos, ponha sua opinião. Me explica. Vamos olhar. Agora deixa eu explicar. No outro momento, eu vou passar um quadrinho que eu fiz e que eu coloquei o seguinte, gente. Quando eu tenho pronomes interrogativos, quem, quando, quanto, como, sempre o pronome vai aparecer pertinho dele, ele atrai. Hoje, ontem, amanhã também, tá? O negativo, ou o tempo, né? Não, nunca, jamais, também atrai, tá bom? Então, tem sempre um termo que vocês vão olhar na oração e vão perceber se ele atrai, tá? Agora, deixa eu explicar. Se eu tirasse o quem, eu não posso começar com pronome oblíquo. Então, aí eu vou pegar esse verbo que é no futuro e toda vez o pronome vai no meio quando o verbo estiver no futuro. Então, eu corto no infinitivo, contar, ponho o pronome no meio e o que faltou eu coloco aqui. Essa é a mesóclise que nós chamamos. Contar-lhe-á. Quando? Quando eu não tenho quem, porque a preferência no Brasil é o pronome antes do verbo, tá? Agora, quando não tiver o pronome, você não pode falar lhe contará, contar-lhe-á. Fica um pouco pedante, mas não tem saída na escrita. Não nos custa avisar. Então, aqui, essa primeira parte custa, né? É o verbo era ler. Então, aqui já estava resolvido, porque o não é atrativo. Se aparecer um não numa frase, um que, qual, onde, todos aqueles pronomes, eles são atrativos. Você vai escrever o pronome antes do verbo e pertinho do pronome. E aí, mas a nossa situação era o verbo avisar, está no infinitivo. Quando está no infinitivo, o pronome vem depois, com hífen. Quando vem antes, não aparece, tá? Então, ou avisá-lo, se fosse o caso de melhorar minha construção. Não nos custa avisá-lo. Amanhã é atrativo. Amanhã, hoje, ontem. Então, o verbo está no futuro. Então, eu coloco o pronome antes porque o amanhã puxa pertinho. Se não tivesse o amanhã, a frase ficaria remeter, corta aqui, lhes, corta de novo com hífen, emos. Remeter-lhes emos. Para acabar a conversa, se tem vírgula, olha atenção, ele espanta o pronome, não posso ter pronome aqui, tá bom? Então, depois do verbo com hífen. Solicitamos que entreguem a fatura, tá? Então, nos entregue, ele nunca procurarão. Em tratando de empresas, esta é a mais indicada. Então, vamos lá, tá? Solicitamos que nos entreguem. Por quê? Porque o que atrai. Que, quem, quando, qual, todos eles atraem, tá? Eles nunca nos procurarão. Então, o verbo está aqui, eu olhei que tem um nunca atrai. Então, o pronome fica aqui, tá? Se não tivesse isso, verbo do futuro. Procurar, nos, tracinho, ão, tá? Seria isso. Em se tratando de empresas, esta é mais indicada. Aqui eu tenho o verbo no gerúndio, só que eu tenho o em. 3% só das orações eu uso assim. Porque se eu não tivesse o em, seria tratando-se, estabelecendo-se. Tudo bom? Então, vamos. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a pontuação. Tá? Ponto de interrogação, vocês sabem, ponto de exclamação, ponto, 2 pontos. Quero ver ponto e vírgula, tá? Reticências, vamos olhar um pouquinho, tá? Vou dar uma frase bem extensa. E eu gosto de trabalhar com orações assim, porque é um exercício que eu faço na sala de aula, por exemplo. Então, veja, Carlos organiza o evento, Ana Maria os equipamentos,
né? Andréa, os documentos. Emerson, as apostilas. Ricardo, prepara os slides. Ative a iluminação. Cecília, os certificados. Como a gente vai pontuar essa oração? Vocês vão falar, Ieda, agora escrevam aí e vão pontuando. Vamos ver como é que fica. Então, vamos lá. Vou explicar-lhes. Vamos lá. Carlos organiza o evento. Ponto e vírgula. Por quê? Aqui eu tenho sujeito, verbo, complemento. Eu tenho ponto e vírgula porque eu mudei o sujeito, Ana Maria. E porque eu tenho oração, sujeito, verbo e complemento. Então, Ana Maria, o que ela faz? Ela organiza os equipamentos, mas não aparece o verbo, ele está na oração anterior. Então, o que acontece? Eu coloco uma vírgula no lugar do verbo. Então, Ana Maria organiza os equipamentos. Mudei o sujeito, Andréia, ponto e vírgula. O que a Andréia faz? Organiza os documentos. Perdoe-me, aqui a Ana Maria organiza os equipamentos. A Andréia organiza os documentos. Ponto e vírgula, que eu mudei o sujeito. Emerson, o que ele faz? Organiza as apostilas. Como a próxima oração eu tenho uma oração com sujeito, verbo, olha, só tenho dois verbos aqui, organiza e prepara. Eu posso pôr ponto e vírgula e continuar, como eu posso colocar um ponto final. É opção, né? Mas orações mais curtas são mais bem-vindas, tá? Então, Ricardo prepara os slides. Não posso pôr vírgula entre sujeito e verbo, hein, gente? Nem verbo e complemento. Veja que aqui eu vou direto. O que o Ricardo faz? Ele prepara os slides. Ponto e vírgula que eu mudei o sujeito. Atílio faz o quê? Prepara. Como não aparece o verbo, é o mesmo verbo da oração anterior, eu uso vírgula no lugar disso. Ponto e vírgula. Se eu quiser, eu posso colocar o E com ponto e vírgula ou com a vírgula apenas. Cecília prepara os certificados. Entenderam? Então, isso ocorre quando eu tenho orações, sujeito, verbo e complemento. Tá? Vamos seguir? Vamos olhar algumas construções que a gente tem. Há uma grande diferença entre Paulo e Maurício. Este guarda rancor de todos, aquele carinho. Quem é este? É o Paulo ou Maurício? Quem é aquele? Então, vamos lá olhar na escrita. Há uma grande diferença entre Paulo e Maurício. 2 pontos, porque eu venho para uma explicação. Este guarda rancor de todos. Este é o Maurício. É o último. Tá? Aquele, ó, ponto e vírgula, porque eu separei os sujeitos. Este e aquele. Aquele guarda carinho. Olha aqui. Aqui é o mesmo verbo, então eu coloquei a vírgula. Aqui mudou o sujeito, um sujeito é este, o outro é aquele. Este é o último, é o mais próximo, este é o Maurício e aquele é o mais distante. Sempre, sempre. Tá? A não ser que você use o primeiro e segundo, respectivamente. Daí o primeiro será Paulo e o segundo Maurício. Outra. Informamos as determinações do setor de superintendência conforme disposto a seguir, tá? Adoção do novo procedimento, ter aplicado multa, conseguir devolução de documentação. Gente, esse é um texto mal elaborado e ele complica o entendimento. Eu entendi, preciso ler diversas vezes para entender, perco tempo. E tempo na empresa é retrabalho, é perder dinheiro, não posso. Opções, vamos lá. Formamos as determinações do setor de superintendência, vírgula, conforme disposto a seguir. 2 pontos. Observem, quando eu usar marcadores, lembram-se que eu falei para vocês, a primeira palavra tem que ter a mesma classe gramatical. Adotar, ter, conseguir, terminado em ar, ir. Novo procedimento, ter aplicado multa, conseguir devolução. Vai ficando mais claro o texto. Mas não é só essa opção que eu tenho diversas outras. Então, vejam, né?
as determinações da superintendência conforme disposto a seguir. Adoção do novo procedimento, aplicação de multas ou devolução. Usei agora só substantivo, tirei o verbo. Pode? Pode. Tem que ter esse cuidado, tá? Principalmente nos e-mails, relatórios também, tá? Vamos seguir. Vamos olhar um pouquinho concordância nominal. Algumas dicas, tá? Para o nosso dia a dia, tá? Vamos lá. Eu acho até mais sutil a concordância nominal. Então, concordância nominal, eu tenho a concordância com os termos, com os nomes. Concordância verbal, concordância com o verbo, tá? Então, o que eu tenho? Cuidado muito com quando a gente usa, as pessoas na empresa perguntam, quando eu uso segue anexo à tabela. Não faça isso, tá? Se você usar os verbos seguir, enviar, encaminhar, que eu usei aqui, você não pode usar anexo. Não, não. Segue a tabela, enviamos o relatório, encaminhamos as pastas, só. Quer usar o anexo? Jamais segue anexo. Em anexo também não, de acordo com o Segala, no dicionário de dificuldades que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vocês têm algumas saídas. Quer usar o anexo? Use como verbo. Anexamos o relatório. Ou anexo, eu anexo o relatório. Ou nós anexamos o relatório, tá? E eu posso usar como adjetivo, relatório anexo, relatórios anexos, pastas anexas. Combinado? Em gênero e número, feminino, plural, tá? Então, não use, não. Quer usar o verbo seguir, enviar, encaminhar, sem anexo. Quer usar o anexo, não usa. Não use os verbos seguir, enviar e encaminhar. Tá? Então, vamos. Então, lendo em voz alta. O champanhe, eu quero muito champanhe. Quero muito guaraná. Não é a guaraná, mas o guaraná. Tá? Eu sinto muito dó. Não é muita dó. Tá? Lembre-se daquele ó céu, ó terra, ó mar. Agora acrescente ó dó, para vocês não se esquecerem. A cal. Eu preciso de diversos sacos de cal. Muita cal. A grafite quebrou a minha grafite ou a minha grafita. Existe uma variante. Eu vou fazer uma omelete. Ah, mas é de ovos. Mas é uma omelete ou uma omeleta? Também é correto. Mas jamais um omelete. São femininos. Obrigada, que eu disse a vocês, grata, a mulher sempre diz. Então, vamos olhar aqui alguns exercícios. Seus pareceres são discutíveis. Bastante ou bastantes? Ah, existe bastantes? Existe toda vez que eu puder substituir por muitos, muitas, bastantes. Perfeito? Vamos olhar. Outro, tá? Própria, próprios. Vai concordar com o termo que está na oração, ou próprias. Muito, pontinhos, disse a funcionária. Pontinhos, tabelas utilizadas. Tabelas plural, tá? Vamos lá. Seus pareceres são bastante ou bastantes. São muito discutíveis, então são bastante, singular. Elas próprias redigiram os decretos. Por que elas, feminino plural? Muito obrigada, disse a funcionária. Tem gente que é precipitada, escreve muito obrigada, depois funcionária. Deve reler o texto. Seguem tabelas, plural. Às vezes a pessoa começa a escrever em segue e depois põe tabelas. Revisão, seguem. Outro. Apresentaram razões para fundamentar o relatório. Bastante ou bastantes? É, agora essa eu vou pegar vocês. Necessário e necessária, tá? Vamos lá. Referia-se à nota fiscal e cheque, antigo ou antigos. Aquele assistente possui, tá? Vamos olhar, extraordinária ou extraordinário. Vamos lá agora, gente, vamos lá. Primeiro, apresentaram bastantes razões. Muitas razões, substituam muitas razões, bastantes razões.
É necessário organização. Mas organização não é feminino? É. Você só vai usar necessária se tiver a organização. Olha a segunda frase. É necessária a organização. Aí você usa necessária. Se não tiver o artigo, é necessário, é preciso. Referia-se à nota fiscal e cheque antigo, se somente o cheque for antigo, mas podem ser os dois quando o adjetivo vem depois. Pode ser antigos, depende do seu contexto. Legal? Vamos lá. Aquele assistente possui inteligência, então, extraordinária. Por quê? Porque vem antes. Se vem antes, concorda com o primeiro termo. Se viesse depois, concordaria com os dois ou com o último. Tá bom? Beleza, gente? Concordância nominal é muito sutil, a gente precisa olhar para a oração, entendê-la. Vamos lá. Olhar. Fiquem, vamos lá, e é proibido e proibida. Vale a pena a gente olhar esses dois casos. Fiquem, não deixem passar qualquer informação. Fiquem alerta. Alerta não tem plural. Não, não. A não ser que você queira chamar os policiais de alerta. Daí sim, os alertas estão na praça. Os policiais. Fora isso, não tem plural. E é proibida a entrada. A entrada é proibida. Se eu tirar o a, fica, é proibido entrada. Sim, é proibido, não tem o a. Então, agora a gente vai ver umas regrinhas de concordância verbal, tá? Olha que bonitinho. Vamos lá. Saiba, Vossa Senhoria, que estamos cientes de sua boa vontade ou de vossa. Ah, mas é Vossa Senhoria. Não importa, não usem vossa, esse aqui, para nada. Mesmo que você esteja diante de um juiz, você dirá seu pedido, não vosso pedido, tá? Então, sua boa vontade, tá? Nada de vossa. O pronome já está no pronome de tratamento. Vamos lá. Mais de uma secretária aceita ou aceitam a proposta? Vocês vão falar assim, Ieda, mais de uma. Cuidado com essa, porque concordância nunca é com ideia, mas é com o que está escrito. Mais de uma secretária aceita, tá? Mais de uma não é com a ideia de que são duas ou três, mas com o que está escrito. Você pode usar, quando tiver a ideia de reciprocidade, mais de um sócio aceitam ou aceitaram. Aí eu tenho que passar do presente, tá? Então, porque entre eles, reciprocidade, só. Vamos lá. Fazem 10 dias que ele partiu, certo ou errado? Faz 10 dias, fazem nunca. Gente, nesse período de pandemia, entrevistas, eu ouvi pela TV e algumas pessoas falavam, fazem 30 dias que eu estou em casa. Gente, não importa o nível, se estudou ou não, este verbo, indicação de tempo, você não pode falar fazem. Isso é desde a escola. Faz um dia, faz 10 dias, faz 20 semanas, faz 3 meses que eu estou em casa. Tá? Haviam diversas pessoas no jantar? Não, havia. O haviam eu só vou utilizar em outra construção quando eu tiver um verbo no particípio. Haviam encontrado, tá? Eles haviam encontrado, por isso que ele vai para o plural, porque eu tenho um particípio aqui e eu tenho um sujeito, aqui eu não tenho, tá bom? Então, ali, ó, fazem errado, haviam errado. Vamos seguir, tá? Falar um pouquinho de crase. Tá? Há muitas regrinhas para a gente falar de concordância? Sim, muitas, né? A gente pode ampliar isso em outros momentos. Um pouquinho de cada um, tá? Aqui eu fiz um quadrinho que eu acho bem legal, se vocês encontrarem por aí, é plágio, tá? Então, vamos lá. O que é a crase? A crase é a junção da preposição mais o artigo, tá? Preposição vem junto com o verbo, o artigo vem junto com o substantivo. Então, a forma mais adequada de você saber se leva uma crase
é trocar por uma palavra masculina, né? Então, se você diz assim, vou à escola, vou ao colégio. Se der A mais O, é porque deu A mais A. Aí eu coloco o acento grave indicador da crase. É chamado acento grave. Vou àquela escola, vou àquele supermercado, vou ao supermercado. Leva a crase aqui, leva a crase aqui. Tá? Então vamos lá. Eu fiz um quadrinho, assim, na primeira coluna, não há crase, no segundo é facultativo, tem alguns que entram aqui, e outros que são obrigatórios. Então, muitos deles vocês vão olhar a primeira coluna, não há crase, porque antes de verbo. Dentro da empresa é muito comum vocês olharem. Uma vez eu ministrei um curso em que a escada era espiral. Eu fui subindo, então tinha para a entrada num determinado setor plaquinhas, contas a receber, contas a pagar, tudo com crase. Até o dia que eu dei crase. No outro dia que eu subi, tinha passado um branquinho ali, né? Porque perceberam que não estava correto. Então, antes de verbo no infinitivo, então não leva. Gente, tem muita gente que coloca a crase de a ser. Uma reunião a ser marcada. Verbo no infinitivo, terminado em ar, ir ou or. Então, não pode. Palavras repetidas, passo a passo, masculinas menos ainda, né? Dia a dia, frente a frente. Tinha uma escolinha onde eu morava que era passo a passo, com crase. Nossa, vocês colocariam um filho lá? Eu não, tá? Então, eu até mandei uma cartinha lá para dizer que não era assim, mas ninguém mudou nada. Um dia eu vi pintando o muro, eu falei, que legal, eles vão corrigir. Mudaram o nome da escola, Tancredo Neves. Mas enquanto ficou lá o passo a passo horrível, gente, imagina uma escola com erro na própria propaganda, marketing, né? Vamos lá. Palavras masculinas, cheirando a álcool. Então, é o álcool. E na construção A, então não vai levar crase. Facultativo não. Mas tem construções móveis tipo a Luiz XV, que eles vão levar crase. Roupas a Versolato. Cabelos, chapéu a Chanel. Tá bom? E vamos lá. Então, singular e plural. Recibo a clientes. Eu não posso ter um termo no singular e o outro no plural e colocar crase. Nunca. Vou a festas. E também esse é um sentido que dá para quando você quer construir uma ideia de qualquer. Recibo a clientes. A quais? Quaisquer clientes. Vou a festas. Quais? Quaisquer festas, todas que me convidarem. Tá? Vamos olhar para nomes em geral. A você, a todas. Nunca usem, hein, gente, tá? Quando que é facultativo? Pronome de posse feminino, minha, sua e nossa, depois de um verbo. Se for começo de oração, não. Então, estou à sua disposição ou a seu dispor, tanto faz. Não fale às outras, não fale aos outros. Tá bom? Agora, se você começar uma frase com minha, sua e nossa, não leva, hein? A minha casa é perto da avenida. Então, o meu apartamento é perto da avenida. É só trocar pelo masculino, vocês vão perceber que não leva crase. Aqui só depois de um verbo. Vamos lá. Pronome demonstrativo. Aquela escola fica longe. A escola fica longe. Mas, se eu disser vou àquela escola, vou àquele teatro, vou ao teatro. Deu ao, leva crase. Se der A mais A, né? Então, dá A mais O. Cuidado com essa aqui agora. Há muitos jornais eu vejo algumas informações inadequadas. A Folha de São Paulo sempre tem uma errata, o Estado nem sempre. Então, as palavras casa, terra e distância. Se elas estiverem sozinhas, não levam crase. Mas se forem determinadas, vou à casa de meu avô, leva crase. Cheguei à terra natal, leva crase. Estou à distância de 30 metros, 30 quilômetros, 30 mil quilômetros de você. Tudo que eu defini leva crase. Se estiver sozinho, não, tá? Uma das regras mais interessantes de crase, que eu acho, são de numerais. Vocês podem procurar em quaisquer livros, pouco vocês vão encontrar, só vão achar antes de horas.
mas a gente usa numerais no dia a dia. Então vamos lá, de 2000 a 2020, de terça a quinta. Toda vez que eu fizer uma construção com numeral e tiver o de, não leva a crase. E se tiver o da, leva a crase, tá bom? Da página 25 à página, então tem que colocar uma crase aqui, tá? Página 76. Das terças às sextas-feiras, tá bom? Então, é isso. Vamos seguir, tem mais um pouquinho. Esse eu fiz questão de dar um pouquinho mais, tá? Então, esse quadrinho eu criei porque eu acho mais fácil enxergar assim. Localidade. Vocês conhecem aquela regrinha? Vou a, vim da, crasear. Vou a, vim de, crase para quê? Vou a, vim da, crasear. Vou a, vim de, crase para quê? Então, vou a Paris, vim de Paris. Deu de, não leva a crase. Vou à Itália, vim da Itália. Vou a Piracicaba, vim de Piracicaba, não leva, tá? Vou a São Paulo, vim de São Paulo. Pagou à vista, pagou a prazo, não leva. Locução, à custa de, à luz de, à vista dos pareceres. Nomes próprios femininos. Então, se eu disser envio o e-mail a Janete, tanto faz com crase ou não, mas se eu disser a Janete do setor comercial, vai levar crase, tá bom? Então, aqui eu tenho uma dica, né, que é toda vez que eu tiver das, vai levar crase, tá? Desde as 8 horas, facultativo, né? Mas eu posso colocar ou não, até as 17 horas ou até as 17 horas, tá? De segunda a quarta-feira, das segundas às quartas-feiras. Vamos falar de relatórios rapidamente, qualquer relatório de vendas, de reunião, de viagem. Olha, eu mostrei aqui um modelinho que vocês podem só preencher, tá? Então, marcando a data, qual a finalidade que vocês têm, tá? Hora de início, hora de final, local, objetivos previstos para aquela reunião, objetivos conseguidos, quem coordenou, quem participou e aqui a pauta da reunião, tá? Decisões, responsável, data limite. Observação, qualquer alteração deste relatório deverá ser comunicado ou comunicada, que é alteração, ao responsável dentro de 24 horas. Registro feito por data da expedição, tá? Vamos falar um pouquinho de regência verbal.